A pergunta é antiga e volta à tona toda vez que um objeto estranho é flagrado pelos ares. Você acredita em disco voador? Bem, são fenômenos, né, cara? Acredito eu que são coisas da natureza até. De que maneira se manifestam, a gente não pode adivinhar. Na verdade, assim, eu já cheguei a ver luzes e coisas. Eu não acredito muito, mas também não duvido que tenha, né? Olha, dá para acreditar agora, né? Que tanta coisa que está acontecendo, que a gente está vendo, sinais, deve ter alguma coisa nos espaços, né? Nos últimos dias, luzes misteriosas foram vistas por pilotos de aviões nos céus de Santa Catarina e também de Porto Alegre. Os radares não conseguiram identificar o que poderia ser. Fred, então explica um pouquinho pra gente sobre essas aparições no céu de Porto Alegre, né, ali na cidade de Gaúcha, e também aqui no nosso estado, onde ultimamente tivemos algumas aparições novamente, né, na cidade de Ipuaçu, de agroglifos. Boa tarde para ti. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Pois é, vem acontecendo, né, esses aparecimentos dessas luzes não identificadas, principalmente narradas, né, relatadas pelos pilotos das aeronaves que vêm em direção a Porto Alegre. Aí, de repente, em uma questão de 4, 5 dias, vários pilotos de várias companhias, né, se reportando à torre de comando, dizendo que tem luzes, umas até acompanhando as aeronaves, fazendo 360 em volta das aeronaves, né, como se fossem faróis, né. Inclusive, eles trocam de luz, trocam para uma luz azul, né? Ao mesmo tempo, tem uma câmera em Porto Alegre, ali de frente para o Lago Guaíba, que está gravando vários objetos que parece que entram na atmosfera e saem, né? Muito estranho também. Então, assim, eu estou tentando ouvir opiniões de vários especialistas, né? Recebi imagens, por exemplo, que eu até postei nas minhas redes sociais, de pilotos, de um piloto, né, que me foi enviado, não posso revelar a fonte, que assim, não dá para entender que luzes são aquelas ali. Talvez sejam as mesmas que estão na frente do rio. Não dá para entender muito bem a posição do avião, né? Os vários especialistas estão dizendo que pode ser, talvez, os Starlinks, que sejam esses satélites que o Elon Musk, né, da SpaceX, estaria largando, né? Tem uma característica realmente parecida, mas ainda existem muitas dúvidas. Hoje eu falei com o astrônomo da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que me citou a hipótese de serem drones estratosféricos, né? Seriam drones que ultrapassariam, né, a atmosfera, enfim, voariam muito alto, né? Eu até argumentei com eles, não seria uma espécie de balão, né? Porque existem os balões estratosféricos também. Ele acha que balão não, né? E aí a outra pergunta que eu fiz foi, tá, mas e por que a FAB, a Força Aérea Brasileira, não entra, né? Não divulga e não diz o que está acontecendo, o que são essas luzes? Porque não é possível, né, que vários avistamentos de pilotos oficiais não sejam investigados pela Força Aérea Brasileira, né? Já que é o espaço aéreo brasileiro que estão ocorrendo luzes inexplicadas, né? Então, ele acha, por exemplo, esse astrônomo, que a Força Aérea já deve saber o que está acontecendo. Porém, nós, leigos, estamos atrás aqui, né? Não podemos deixar de comentar da cidade de Ipuaçu, no oeste catarinense, que ficou conhecida como capital nacional dos agroglifos. Toda essa história que vem desde 2008, quando os círculos foram encontrados em plantações de trigo. E daí em diante, todo ano Ipuaçu recebe visitas estranhas. Já é conhecida como a cidade dos ETs. É isso aí. Sim. A gente teve também algumas, agora nos últimos tempos, né, essas aparições novamente de agroglifos, né, aqui na cidade de Ipuaçu. Até a cidade de Ipuaçu é conhecida ultimamente como a cidade dos ETs, né? Isso porque desde 2008, todo ano acontece, né, desses círculos novamente na cidade. Existe alguma explicação para isso?
Pois é. Eu acompanhei, eu fiz um episódio, né, do De Carona com os OVNIs aí em Ipuaçu, e eu fui em todos os lugares que apareceram, né? É um fenômeno que ele existe há muito tempo. Esse fenômeno começou na Inglaterra, né, em Wiltshire, né, que é um lugar que todos os anos, mais ou menos nessa época, que é a época da colheita do trigo, existe uma série de aparições desses desenhos nessa localidade, né, ou próximo a essa localidade. Por quê? Porque é a época da colheita. Então, normalmente, esses desenhos aparecem nessa época, né? Já não existe uma explicação por quê, né? Já que esses desenhos não seriam feitos pelos humanos, né? Seriam, talvez, uma forma de comunicação de seres, enfim, que a gente não sabe o que é, né? O fato é que são desenhos simétricos, desenhos houveram já inúmeras pesquisas assim sérias, científicas sobre o assunto e que não existe uma explicação para por que esses desenhos estão aparecendo.